Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Bem-vindos a um dos capítulos mais difíceis do livro de Romanos. Não temos dúvidas de que agora, a partir de agora, entramos num dos trechos mais complicados. Eu vou tentar diminuir isso da melhor forma possível, de maneira que o fluxo permita que a gente entenda essas verdades da maneira mais tranquila possível. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que, apesar de eu passar os próximos domingos lendo todo o trecho, eu vou expor parágrafo por parágrafo. Então, primeiro eu vou fazer a leitura de todo o trecho e depois vou mostrar para vocês até onde nós vamos hoje. A partir do verso de número 7, diz assim o capítulo 7 de Romanos: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, ao revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Pois bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo que nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Como eu disse, esse é o trecho que nós vamos gastar tempo pelas próximas semanas. Certamente um dos trechos mais difíceis da Bíblia, ou do livro de Romanos, eu diria, porque a gente precisa determinar algumas coisas sobre as quais as pessoas versam, que é principalmente quem é o eu, de Romanos 7, de quem Paulo está falando aqui, perdidos nessa definição, a gente fica super interessado nessas questões e acaba não entrando nas lições desse texto. Outra maneira da gente, da minha parte pelo menos, de fugir de certas questões é expor esse texto inteiro, bater nos pontos principais e não entrar nas minúcias. Mas eu não tenho feito assim com vocês e aí eu fiquei sem graça de fugir agora, então eu encarei o desafio. Olha na sua Bíblia, depender da edição, da editora, da versão, vai ser mais fácil para você perceber que tem 3 parágrafos aqui. E que eu vou expor um parágrafo por vez, porque tem muita coisa para ser vista aqui. O primeiro parágrafo
pelo menos na minha versão, o que acontece é que quando há um início de um parágrafo, a primeira letra do versículo, ela fica em negrito. Então, por exemplo, na minha versão, eu consigo ver que o verso 7 começa com uma letra em negrito e depois só o verso 13 e depois novamente só o verso 21. Fazendo assim 3 parágrafos. Primeiro do 7 ao 12, que eu vou expor hoje, depois do 13 ao 20 e do 21 até o 25. Se você notar, no capítulo 8, a primeira palavra do primeiro versículo também começa um novo parágrafo. Isso justifica o porquê que eu não vou falar de tudo, ok? A segunda razão é porque tem muita coisa para falar. E a terceira é que a gente vai responder a questão de quem é o eu de Romanos 7. E eu quero, ao longo desse tempo, a cada vez que a gente for tratar de um ou outro aspecto, eu mostrar para vocês que a minha tese tem fundamento. Mas isso é importante que você leve em consideração. Por que eu vou defender isso? Bom, primeiro porque as nossas experiências pessoais são muito similares entre si, de modo que às vezes elas ecoam na vida de outras pessoas. Ou seja, você fala de uma coisa que é sua e de repente alguém fala assim, nossa, eu sinto a mesma coisa, eu penso a mesma coisa, eu experimento a mesma coisa. E esse texto vai parecer em alguns momentos que Paulo está falando de Israel e sua saída do Egito, na experiência que Israel teve no deserto, que é a tese de alguns estudiosos. O eu de Romanos 7 não diz respeito a Paulo, mas ele está personificando Israel. Fácil, daí é para fugir mesmo de qualquer tipo de implicação, né? É o eu lírico. O Paulo gosta, né? O de letras gosta de um tal de eu lírico. Outra hora, vai parecer que Paulo está falando de Adão e da ocasião da queda. E eu acho que esse é o nosso caso. Acho que o primeiro parágrafo é um parágrafo que lembra muito os eventos do Éden. E a gente fica ali achando que o eu aqui sabe aquele jeito de falar, não é exatamente Paulo, mas Adão. E depois vai parecer que ele está falando de si mesmo e da experiência que um judeu experimenta, vive com a lei, o seu dilema interior e se acaba se convertendo. Isso vai lembrar muito a experiência do apóstolo Paulo. Bom, afinal de contas, de quem fala o apóstolo Paulo? E a pergunta que você está se fazendo é, mas e daí? Por que eu quero saber isso? Por que definir quem é o tal do eu aqui, por que não é o apóstolo Paulo e acabou-se? Por que não resolve logo isso? Por que eu tenho que ficar então interessado nessa questão? E esse é o problema, é a implicação disso. Se Paulo aqui está falando de um incrédulo, se Paulo está falando de um ímpio, se são ímpios que passam pela descrição do que você acabou de ler, isso não te diz respeito. Isso não tem a ver com você, de modo que se você experimentar isso, tu não é crente. E eu acho que essa é a parte do primeiro problema. As pessoas têm argumentado que Paulo aqui não está falando dele, mas está falando da época em que ele não era crente, que esse era o dilema de quem não é crente, e a gente cria aquela expectativa piegas de que uma pessoa crente é tão santa que ela quase não comete pecados. Como se você não experimentasse esse tipo de luta. Por outro lado, se Paulo estiver falando de um cristão, a porta da safadeza está aberta e a gente pode utilizar-se desse texto para dizer que a carne é fraca e a sem-vergonhice é grande. Percebe que as implicações de determinar de quem Paulo está falando aqui muda a maneira como você vai encarar o seu pecado? Então isso aqui não é coisa pequena. E se ele estiver falando de Israel, está resolvido, né? Aí é só falar mesmo da teologia, que de teologia a gente gosta. De teologia a gente gosta.
Então, eu vou resolver logo essa questão de cara para que você não fique... Vocês sabem que esse tem sido o meu método, inclusive. Tirar as dúvidas da frente para que você possa se concentrar no texto e aprender do texto sem ficar pensando nos desafios teológicos de um determinado texto. E eu pretendo defender aqui, sem surpresa para vocês, a posição que tanto Agostinho quanto os reformadores defenderam de que Paulo está falando sobre sua experiência cristã na luta contra o pecado. Eu acredito que Paulo, quando fala ele está falando dele. Mas ele não está falando dele do tipo, essa aqui é a minha experiência, porque eu sou o pior dos pecadores, porque Paulo disse que dos pecadores ele era o principal, e que isso diz respeito somente a ele. Eu vou defender a posição que Paulo vai abrir o coração aqui para falar da sua experiência, porque ele acredita que a sua experiência, a experiência pessoal que ele tem na luta contra o pecado, ela reverbera, ilustra, ecoa a sua experiência de luta contra o pecado. Então, não vou dar todos os argumentos pelos quais eu acredito ser essa a questão, porque eu acho que cada vez que o texto exigir, vai ser melhor eu ir explicando. Outra coisa que é importante para fundamentar esse meu ponto, para que eu não fique simplesmente dizendo a autoridade que me faz chegar a essa conclusão é Agostinho e Calvino. Não, apesar deles terem defendido isso, nem foram eles que me convenceram desse ponto. Quem me convenceu desse ponto foi Steve Lawson, que em um momento de perguntas e respostas, alguém fez essa pergunta para ele, ele falou, eu defendo a mesma ideia de Agostinho e Calvino. Ele falou assim, mas qual é? E ele deu o argumento que faz todo sentido, principalmente para nós que estamos ouvindo uma pregação sequencial e expositiva. Qual é? E nós não podemos ignorar toda a argumentação que o apóstolo Paulo vem construindo ao longo deste livro, desta carta. Lembre-se de que quando Paulo escreveu a carta, ele não usou capítulos e versículos. E eu acho que esse é parte do principal problema das pessoas ficarem tentando discernir quem é o eu lírico de Romanos 7. Acho que a resposta está em Romanos 1, quando Paulo diz assim, eu, Paulo... De quem será que ele está falando? Seria horrível, você ia virar o reverendo Pelé, que fala de você na terceira pessoa. E você ficaria esquisitinho, quem é você? Quem? Sou eu, mas eu quem? Não, Paulo não é esquizofrênico e não joga futebol. Paulo está falando dele. Então, se ignorar isso, que ao longo de todos os capítulos, até o capítulo 6, quando Paulo falava dele, era ele. Agora, no 7, é um eu lírico. Preste atenção, esqueça disso. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Seu argumento tem sido linear. Outra coisa que você deve levar em consideração é observar que o conteúdo que você está lendo no capítulo 7, Paulo não pensou assim, no capítulo 7 eu vou falar sobre Adão. Não, ele não pensou no capítulo 7. Paulo está construindo um argumento. E ele tinha uma coisa para dizer, um assunto para tratar, um conteúdo para expor. E ele resolveu não colocar essa luta do mal ou do pecado que habita em nós no capítulo 3 e 4, quando ele estava falando do ímpio. Ou no primeiro capítulo, a partir do verso 18, quando ele fala das implicações de se viver longe de Deus. Lá teria sido o lugar ideal para Paulo falar da luta que habita o coração de uma pessoa que não sabe se faz o bem, se faz o mal. Por que Paulo não colocou isso lá? Paulo não está falando do legalista, do ímpio, daquele que deseja se justificar aqui. Aqui, Paulo já passou pela justificação pela fé. Final do capítulo 4 e todo o capítulo 5. Aqui, Paulo já falou sobre santificação pela fé. E o capítulo 8 continua falando sobre santificação. Pois os capítulos da santificação, como foram os 4 e os 5, são o 6, o 7
e o 8. Por que Paulo iria abrir um parênteses para... Nossa, falando em pecado, lembrei aqui do ímpio. Deixa eu falar para... Não. Paulo está falando da luta de um crente, porque ele, inclusive, está pegando como gancho capítulo anterior. E falando em santificação, eu sei muito bem que vocês passam por uma luta que eu experimento todos os dias. Vamos falar dessa luta agora. Não faz muito mais sentido? Não flui com o texto? Então, se Paulo resolveu colocar isso entre os capítulos 6 e 8, que tratam sobre santificação, então uma coisa é certa, ele fala aqui da experiência de alguém do ponto de vista de sua conversão e de sua luta para viver uma vida santa. Acho que não há dúvidas de que quando Paulo fala aqui, ele fala da perspectiva de um judeu que conhece a lei e que está na luta por, sinceramente, obedecê-la. Como é que eu sei disso? Porque eu uso umas ferramentas hermenêuticas muito poderosas? Não, eu uso uma bem básica, chama alfabetização, aprendi a ler. Se você ler o verso primeiro, você já tem lá a resposta. Olha só, você nunca imaginou que esse negócio de saber ler fosse tão útil. Paulo disse, eu falo aos que conhecem a lei. Paulo está falando para quem? Para judeus, romanos, não importa. Você conhece a lei? Conheço, estou falando para você. Ou seja, se Paulo já fez o fechamento do assunto, se ele já delimitou com quem ele está falando, por que a gente está se perguntando do eu lírico? Paulo diz assim, agora eu quero falar para vocês sobre a questão da lei. Eu acho que peguei pesado quando eu disse que a gente está morto para a lei. Deixa eu explicar para vocês. Vocês conhecem a lei, não conhecem? Então, deixa eu falar para o pessoal que conhece a lei aqui. E aqui ele está falando para aqueles que, prosélitos ou judeus, que querem viver a lei, que amavam o Senhor, se converteram ao judaísmo de coração ou de religião e que perceberam que não estavam dando conta. E agora Paulo vai falar como é que isso se processa. Como é que o cristão experimenta essa luta com a obediência da lei agora que ele já foi salvo, já foi perdoado, já foi santificado, está em processo de santificação, porque santificado não existe ninguém, né? A gente está todo mundo sendo santificado e por aí vai. Então, quando Paulo fala desse relacionamento com a lei, a primeira coisa que ele precisa responder é se a lei não é ruim. Porque, no final de contas, a lei arrumou muito problema. A lei acabou nos matando, a lei acabou nos humilhando, a lei é um jugo pesado. E a experiência que o judeu tem com a lei não é muito agradável. Apesar dele se orgulhar disso. Aí a pergunta do apóstolo Paulo é, mas será mesmo que a lei não é ruim, então? E é isso que ele vai começar a responder agora no verso 7, porque já sabemos, Paulo teve um esforço tremendo, se empenhou em explicar a impossibilidade de se alcançar a salvação pela obediência da lei. E o quanto disso ele disse, revelava esse apelo à nossa consciência que o judeu demonstrava na busca de obedecer seus rituais, como a circuncisão, que ele falou, a ascendência étnica, eles se diziam descendentes de Abraão, e o pior de todos, agora é a hora de falar desses, eles eram os receptores da lei. Paulo, vamos falar da lei então, já que vocês se gabam disso. E a pergunta, já que está claro aqui que não tem como a gente obedecer à lei, está claro que a gente não vai ser salvo pela lei, está claro que a lei só serve mesmo para a gente querer fugir dela, a pergunta é, tá bom, então de quem é a culpa? Olha o verso 7, que é o segundo parágrafo do capítulo 7. De quem é a culpa? Paulo vem argumentando a liberdade da lei como o maior benefício da salvação em Cristo.
Estamos livres da lei, como alguém casado está livre quando o seu cônjuge morre. E Paulo repete esse negócio de liberdade em pouquíssimos versos, pelo menos 3 vezes. Olha o verso 3. Vê se esse Paulo não menciona a liberdade da lei lá. Agora olha o verso 4. Olha o verso 6. Todas as libertados da lei, livres da lei. Repare-se, para fugir dos efeitos condenatórios da lei, foi preciso morrer. Não é uma coisa fácil escapar desse negócio de lei. Foi preciso morrer. Alguém poderia concluir, essa lei então é ruim mesmo. Essa lei deve ser um negócio terrível. Por isso que Paulo está falando, eu falo aos que conhecem a lei. Quem conhece a lei sabe que a lei não é terrível, mas do jeito como Paulo está falando, deve ser um troço muito ruim. E eu acho que é por isso que tem muita gente que diz por aí que a gente está na época da graça e não da lei, e que, meu Deus, essa lei aí, para fugir dela, precisa morrer. Não seria então, alguém poderia perguntar, né? Não seria então melhor Deus não ter dado a lei, já que a lei causa tanto mal, ela é tão terrível, tão mortal, tão má? E aí é que vem o ponto do apóstolo Paulo. Justamente, antes que caminhássemos nessa direção de concluir que a lei é má, que a lei de Deus não é perfeita, Paulo acode respondendo à pergunta de quem é a culpa, afinal. A lei diz para você fazer alguma coisa, você não faz. Então a culpa é da lei. E Paulo vai dizer, não, não é. A lei do Senhor é perfeita. Então, de quem é a culpa? Verso de número 7. É a lei pecado? Em outras palavras, a culpa da existência do pecado deve ser lançada sobre a lei? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. Então, se o pecado é o problema e a lei que mostra, então o problema não é a lei? É assim que mais ou menos a gente tem visto o judiciário brasileiro viver a sua vida. Se alguma coisa está errada, ao invés da gente pedir que se obedeça, a gente muda a lei, porque onde não há lei, não há pecado. Tá certo isso? Se não tem uma lei condenando alguma coisa, pode fazer. Então, se a gente quer fazer alguma coisa errada, o que a gente faz? Muda a lei. Simples assim. Sabe quando nós temos um probleminha? A gente quer continuar fazendo as coisas erradas e a gente tem a lei de Deus. E eu acho que tem gente que acha que é o Supremo Tribunal do Céu, que está mudando a lei de Deus e dizendo que aquilo que Deus diz que é errado agora passou a ser certo, porque é naquela época, mudou. Agora precisa, desculpa fazer uma referência ao mesmo personagem, mas está na hora de atualizar a sua Bíblia. Percebe que o que essas pessoas estão dizendo fere frontalmente textos como esse? Quem diz que você precisa se atualizar, está dizendo sim à pergunta do apóstolo Paulo. É a lei pecado? É. Precisamos dar uma atualizada. Precisa dar um F5 na sua Bíblia. Refresh. E Paulo está dizendo, rapaz, faz um F5 nas suas concepções teológicas. Vamos atualizar as suas concepções teológicas. Eu acredito que Paulo está respondendo a essa resposta assim. Então, 3 respostas que eu acho que Paulo está dando à pergunta de quem é a culpa. Paulo pergunta no verso 7, é a lei pecado? Resposta, não. Então, de quem é a culpa? A culpa é sua, porque a lei te fez conhecer o pecado. A culpa é sua, porque a lei te fez conhecer pecado. Lembrando que essa lei é santa, justa e boa. O que eu quero que você faça agora é una o verso 7 ao verso 12. Sim, o meu primeiro ponto vai unir o primeiro e o último versículo deste parágrafo. O verso 7 e o verso 12 respondem à pergunta de quem é a culpa. A culpa é sua porque a lei santa, justa e boa te fez
conhecer o pecado. Paulo vai reiterar o ponto que ele já fez anteriormente. A função da lei é mostrar, evidenciar, trazer a lume que o fato, questão, pensamento, atitude, intenção ou desejo é um pecado. Você não sabia de que é pecado? Então a lei vai te dizer. Já era para a gente ter sabido, porque a gente nasceu com o conceito de bem e mal no coração. É inato. Deus colocou lá de fábrica. É a bios da sua alma. Mas você veio sem sistema operacional e como você não construiu um, Deus trouxe um e instalou em você. Chama-se lei. Agora, você não pode dizer que não sabia que alguma coisa era errado. É horrível, porque a gente se sente mais à vontade quando a gente não sabe que alguma coisa é errado e a gente fica mais tranquilo, achando até que a gente não vai passar aperto. Mas depois que você sabe, tudo muda. E eu aprendi isso com um elefante. Aprendi isso com um elefante. Morei na África do Sul. Quando a gente fala na África, você já me pensa que eu estou na subsaariana, né? Que eu passei fome, estudei teologia debaixo de uma árvore, com macaquinhos trazendo marulas para que eu pudesse mastigar enquanto eu... Não, foi bem assim, né? Embora os macaquinhos estivessem lá e eles mais roubavam do que traziam. Eu fui a um safari, convidado, pagaram para mim, me levaram, achei ótimo. E nem sempre acontecem coisas interessantes em um safari. Animais, né, ficam dormindo e tal, mas naquele dia, o primeiro safari, os elefantes começaram a sair no tapa, lá no lago em que nós estávamos. Nós estávamos num bunker escondidinho, né? A gente chegou, estacionou o carro, andou e tal, foi descendo, negócio super discreto. E ficamos observando, e depois que os elefantes terminaram a briga, eles disseram, isso aqui é uma coisa que não acontece sempre, vocês estão sendo privilegiados. Depois eu tive a oportunidade de ir em outros safaris, outras ocasiões, e de fato foi bem mais tranquilo e bem menos excitante. Aí o elefante saiu, passou perto da gente e foi até a rua. E a gente saiu atrás para ir tirando foto, quanto mais próximo, mais interessante. Ele deu a volta, o cercado acabou, a gente continuou, eu achando a gente. A gente continuou, eu estava com a câmera no rosto e a hora, eu percebi, é uma pedra, é uma árvore, e a hora que esse elefante terminar a curva, eu vou estar lá e pá, vou tirar a foto. Quem for visitar vai encontrar lá no álbum que a gente mandou fazer uma foto linda daquele elefante. Eu tirei a foto. E eu estava tranquilo. Aliás, elefantes, né, são meio gordinhos. Né? O elefante, você já viu o elefante correndo? Eu também não. Então, assim, o elefante é um bicho tranquilo. O que o elefante vai fazer de mal? A hora que o elefante apareceu, ele olhou para mim. E eu acho que ele gostou de mim, porque ele abriu as orelhas. Ele abanou assim, eu falei, ai que lindo, fazendo pose, que gracinha. E pá, tirei a foto. E eu achei aquilo tão legal, tão bonito. E eu falei, gente, olha. E quando eu voltei, não tinha ninguém. Eu estava só. E lá no fundo... que aquele era o primeiro safari, eu tinha uns 3, 4 meses que estava morando lá, conhecia nada nem ninguém, mal falava a língua, e a pessoa que me levou, que levou a minha família, que me convidou, estava lá, ao longe, a uns 15 metros de distância, transparente, porque ele já era branco, pálido, dizendo com uma voz como o cicio suave de Elias, ele disse assim... E eu falei, tem algo errado na maneira como ele está falando. Aí eu olhei de novo para o elefante ainda estava me olhando, olhei para a pessoa e ele... dizendo venha em inglês e eu... Tá bom, meio desajeitado, sem saber o que está acontecendo, vim quietinho. Aí eu cheguei lá com a cabeça baixa, como ele orientou. Falei, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Aí eles me explicaram que o elefante é um dos animais que mais matam na África. Aí eu disse, mas se o elefante corresse atrás de mim, eu saía correndo, que eu sou muito pimpão. E ele disse assim, só se você for o Usain Bolt, porque um elefante alcança até 50 km por hora. Você sabia disso? Eu não.
E por último, elefantes detestam que cruzem o caminho deles. E quando isso acontece mesmo com um carro, eles viram o carro. E eles sentam em cima de raiva. Depois disso, a minha experiência com elefantes mudou. Eu me lembro que uma outra ocasião, estávamos no carrinho pequeno, lá eles têm um outro nome, ele é da Mazda. Esse carro é equivalente ao Ford Fiesta antigo aqui no Brasil. Estávamos toda a família, mais a minha cunhada no carro, ar-condicionado ligado, porque é África do Sul, estávamos lá e de repente estamos conhecendo outros lugares e decidimos passear por outros caminhos dentro do safari e quando nós emborcamos, nós vimos, devia ter uns 10, 8 elefantes num grupo. Na hora que eu emborquei, os elefantes tudo viraram. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, como diz um parente, vocês não fazem ideia do que foi o meu carro. Porque só tinha mulher lá dentro. E só tinha eu de homem e eu estava no volante. E eu não conseguia entender o que estava sendo dito. Entre volta para trás e vou morrer, teve de tudo. E você pensa, mas o que isso tem a ver com o texto? Pois é, quando a gente não sabe que está correndo perigo, a gente sai, tira foto, é só alegria, encara o elefante de frente. Eu não tinha nenhum problema, eu não sabia. Mas aí o professor virou a minha lei, ele me disse, olha, o elefante mata, ele só não mata mais que hipopótamo, mas ele é um dos animais que mais matam. Acabou meu relacionamento com o elefante, outrora tão fofo, tão descontraído, tão leve, se tornou temeroso. Eu agora temo um elefante. Eu agora respeito o elefante, saúdo de longe. O que a lei fez conosco? A lei foi aquele professor que disse, sabe onde você está andando? Se você cair, a ribanceira é grande. Sabe esse animal que você está tirando foto, chamado pecado? Se ele virou para você, ele vai te matar. E o que eu descobri é que aquela foto linda e aquela experiência que agora eu conto para vocês tranquila, foi considerada por eles um milagre. E que assim que eu cheguei na África, eu poderia ter morrido. Mas eu não sabia disso. Assim como o pecado, que está te rondando, te matando, mas você não sabe porque você não leu a lei. Então, quando Paulo diz assim, não, o problema não está na lei, o problema está em você, porque o papel da lei é mostrar para você que isso é errado, que isso te mata. E a maneira estratégica com que Paulo vai usar essa questão para mostrar para nós que não é tão simples assim, é o calcanhar de Aquiles da sua vida, não da lei. A lei é perfeita, você não. E aí é interessante que como é que ele faz isso? Ou melhor, como é que a lei acaba mostrando inequivocamente que você é um pecador? Porque na experiência de Paulo, ele caiu a ficha quando ele entendeu a profundidade do 10º mandamento. Todos os outros você ainda dá conta de dizer que cumpre. A gente sabe que não, porque depois vem Jesus e humilha no Sermão do Monte, dizendo, você acha que você cumpre o não matarás? Deixa eu explicar aqui como é que funciona. Você acha que você cumpre o não adulterarás? Mas Paulo, quando se deu com o não cobiçarás, ele não tinha como disfarçar, porque o não cobiçarás é entre você e Deus. Só tem uma pessoa que sabe que você cobiça. Você. Dá para disfarçar. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca falei mal de ninguém, vou na sinagoga, dou o dízimo, eu cumpro todos os 9 mandamentos. Ah, são 10. Eu detesto aquele da cobiça, porque o da cobiça diz que você não pode desejar
o que é do outro, que você tem que estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. E é passar um carro mais coisado na rua que o 10º mandamento dá oi. Que o 10º mandamento abre as orelhas para você. O 10º mandamento olha para a sua cara e diz, eu sei quem você é. Só que ele está lá na lei e a gente quer dizer que Deus é que está errado. Paulo diz assim, não, a função da lei nunca foi dizer que você é lindo, a função da lei nunca foi dizer que você vai ser salvo, a função da lei era justamente dizer, olha, isso que você não sabe que está errado, está errado. E como é que Paulo diz isso? Olha, eu não teria conhecido o pecado, porque ele sabe disso, ele escreve em outra carta que ele era irrepreensível, Ninguém poderia dizer nada do apóstolo Paulo. Imagina alguém que conseguisse ticar todos os mandamentos, preceitos, regras. Paulo era um homem extremamente dedicado. Se você conhecesse ele pessoalmente, você provavelmente diria que Paulo é chato, metódico, sistemático. Não colérico, sistemático. Isso aí é piada interna, vocês entenderam. Não, ele era um homem extremamente dedicado, mas aí veio o 10º mandamento e ele diz, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. A lei define o que é pecado, mas ela faz algo pior, ela também o provoca. Mas eu já vou falar disso. Então, confrontado pela lei, o pecado assume um caráter rebelde, de modo que as pessoas se deleitam em transgredir seus mandamentos só para demonstrar a sua própria independência. O princípio é ilustrado pelo 10º mandamento, mas tem uma outra história aqui, não minha, e eu encerro com essa, porque é muita história para a gente contar, né? De cara, a gente observa que a lei é um fardo difícil de ser carregado, porque os judeus se alegravam muito disso, mas se esqueciam que se você recebe a lei, você tem a responsabilidade de cumpri-la. Observa lá o texto de Lucas 12, abre a sua Bíblia lá se você puder, Lucas 12, 47 e 48. Olha que interessantíssimo esse texto dos evangelhos. Diz Lucas no capítulo 12, versos 47 e 48, o seguinte, é o final de uma história. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, não fez segundo a sua vontade, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui temos duas respostas às perguntas irrespondíveis da igreja. Mas antes eu queria te dizer que você está lendo o texto que Deus usou para me chamar para ir para o seminário. O texto em que eu entendi que eu deveria ser pastor foi exatamente esse. Eu tenho por esse texto um medo terrível. Porque quando eu olhei e vi que Deus tinha me dado muito, eu entendi que Deus estava me cobrando o ministério. Mas a gente não vai falar de mim, a gente vai falar do texto. O que o texto está dizendo é que o índio, aquele que você queria saber como é que Deus vai resolver o caso dele, lá no meio da selva, que nunca teve contato com a lei de Deus, ele não vai para o inferno não, né, pastor? Vai. Só não vai para os quintos, vai para o terceiro, segundo. Olha o texto. Não quer dizer que você vai ficar sem açoite. Não quer dizer que você vai deixar de apanhar e vai ser perdoado. Quem conhece a lei e faz o errado, vai receber muito açoite. Aquele que não conhece e faz coisas dignas de reprovação, receberá poucos açoites. Pergunta, quando é que eu não vou apanhar? Não existe essa opção.
Não existe essa opção no nosso sistema. O sistema está fora do ar no momento. Não, você não tem escapatória. Com a lei você não tem escapatória. Só existe uma forma, alguém vai ter que apanhar no seu lugar. Entendeu agora onde Jesus entra? Quando é que eu faço para não apanhar? Alguém vai ter que apanhar no seu lugar. Não existe a menor possibilidade de ficarmos sem açoites. Quem conheceu a lei, apanha muito. Quem não conheceu, apanha pouco. Aqui nós temos no texto tanto de Romanos quanto no de Lucas uma indicação de que o inferno é para todos que não estão em Cristo. Para onde vai o índiozinho? Para o inferno. A parte mais difícil, e engraçado porque quando eu estava ouvindo sobre isso, eu ouvi um trecho do pastor Sproul, ele dizendo, você sabe qual que é a parte mais humilhante de você entender isso? É que o ato heróico de um bombeiro que arrisca a vida para entrar num prédio em chamas para salvar uma criança não é considerado boa obra se ele não for um cristão. E você fica, como assim? Não, ele é um herói e pode ser condecorado como tal, mas ele não vai para o céu por causa disso. Ou seja, ele vai receber menos açoites, mas não vai escapar dos açoites. Como é que eu faço para escapar dos açoites? Você precisa de um redentor. Mas a primeira resposta é essa. Da onde que a gente tira, então, o fato de que Deus dizer isso é bom? Porque no verso 12, ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, puro e bom. Ou seja, a lei não tem problema, a lei é perfeita, a lei é boa, a lei diz coisas boas. Como, por exemplo, a lei é santa. Só para você entender, por que a lei é santa? Porque a lei não tem santidade em si, mas a lei revela o caráter de Deus. A lei é santa porque o autor é santo. Você já reparou que tem ordem que, dependendo do legislador ou dependendo da decisão judicial, você não quer obedecer por causa de quem a expediu? Exatamente. A lei aqui, verso 12, é tida por santa porque ela reflete o caráter de Deus. Você não pode dizer que a lei é ruim quando a lei apenas está dizendo aquilo que Deus diz que é bom. Aliás, vamos chegar no bom. O texto também diz que a lei é justa. Ela não deixou para você uma coisa meio indefinida, como muitas vezes a gente vê hoje, uma certa indefinição do que é certo. A justiça significa que a lei é uma norma objetiva. Deus diz que não é para fazer isso e Deus diz que é para fazer aquilo. Deus não tergiversa, Deus não deixa na dúvida, Deus não é dúbio. Não sei se é para fazer. Não matarás. Não cobiçarás, não dirás falso testemunho, guarda o dia de sábado, não terás outros deuses diante de mim. Tem alguma dúvida? Não tem. Ela é uma norma objetiva, ela é justa. Deus não pede para você falar paralelepípedo com 9 meses de idade. A lei é justa. Ela é justa. Ela vai exigir de você aquilo que você tem capacidade para dar. E por que Deus faz tudo isso? Diz a lei, diz Paulo que a lei também é boa. A lei é benéfica para nós. A gente olhando hoje, por causa dos nossos pecados e sem vergonhices, a gente olha para a lei e fala assim, esse Deus é muito mau, o que ele quer? Lembre-se de que Miqueias, capítulo 6, já registrou esse tipo de reclamação horripilante. Esse Deus não fica satisfeito com nada? O que a gente tem que dar para ele? Um rio inteiro de azeite? Ele falou, não, só queria que vocês obedecessem à lei mesmo. Está lá em Miqueias 6. Não, a lei é boa. Mas como é que eu sei que a lei é boa? Por causa das coisas que estão escritas? Vamos começar com o fato de que Deus não deu a lei no Egito e falou assim, quem cumprir, sai. Não, ele tirou todo mundo, resmungando, sentou com eles no Sinai como um pai se assenta com seus filhos e diz assim, muito bem, agora deixa eu explicar para vocês como é que vocês vão viver comigo. E o que vocês fizerem vai ser bom para vocês.
vai guardar vocês, vai alongar a sua vida, vai proteger vocês fisicamente, vai proteger vocês espiritualmente, vai tornar vocês mais agradáveis aos meus olhos. A lei é boa. A lei foi dada num contexto de bondade. Isso responde à primeira pergunta. Tem mais duas, calma, não vou gastar tanto tempo. Precisamos de uma outra resposta. De quem é a culpa? Primeira resposta, a culpa é sua, porque o papel da lei é apenas demonstrar o pecado. Versos 8 e 9, de quem que é a culpa? A culpa é sua, porque o pecado reside em nós, não na lei. A culpa é sua, porque o pecado reside em você, não na lei. Olha o verso 8 e 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, usando o mandamento como desculpa, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Não foi a lei que despertou em você as concupiscências, foi o pecado que usou a lei para isso. Por quê? Porque sem lei eu estava morto. E aí o verso 9 é o Jonatas andando na África. Olha lá. Outra hora sem lei eu vivia, tirando foto de elefante. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Eu me lembro que quando o professor explicou o que tinha acontecido, e eu olhei para a cara de todos, visivelmente assustados, mas aliviados pelo milagre, pelo anjo que segurou, os 14 anjos bombados que seguraram o elefante, que minhas pernas tremeram. Eu me lembro de ter sentido ainda bem que... Então assim foi, é isso mesmo? Eu quase morri? Ele falou, você quase morreu, quase que a gente fica com a sua família aqui e você morto lá. Aí eu olhei o verso 9 de Romanos 7 e eu digo assim, Paulo, eu te entendo. Eu sei como é essa sensação e provavelmente você também tem uma história em que você não sabia que aquele cachorro mordia e escapou por pouco. Todo cachorro morde. Só para deixar claro. Até aquele Rottweiler super manso que estava rondando e eu fiquei bem de olho nele ontem, porque era um belo de um boi correndo por ali. Tá? O desejo pelo proibido, que parece que milita na nossa carne, é matéria de conhecimento geral, porque acho que a gente tem um negócio com o proibido, né? Parece que quando alguma coisa é proibida, desperta em nós o desejo de fazer. Inclusive, esse exemplo nem é meu, mas ele diz o seguinte, o fumante pode ignorar o desejo de fumar até ver um letreiro que diz não fume. Você já reparou que você é igual esse tipo de fumante? Tem coisa que você nem está afim de fazer, mas aí alguém diz assim, não pode. Aí começa. Eu nem queria, agora não pode, eu tenho que... Não pode. Quando você vê, você está fazendo. Eu não disse que não pode, você não sabe essa história? Bom, essa história aparece no Chaves, o grande teólogo, que dá um bolo, um frango, depende do episódio, e dizem, não pode comer. Ele nem estava afim, mas depois, quando voltam, ele comeu tudo. É igualzinho você. Pecado é assim, não pode. Você fala, eu nem queria. Agora, olha o verso 8. O verso 8, Paulo usa uma palavra aí, traduzida na sua versão, como ocasião. Ocasião. Não quer dizer que o pecado se aproveitou da lei, mas que o pecado foi posto em prontidão numa guerra contra a santidade de Deus quando a lei foi exposta. Ou seja, a lei chamou o pecado para briga. É isso que Paulo está dizendo. Paulo usa essa palavra aí por ocasião, que significa, difícil, não sei porque que traduziram assim, mas a palavra significa base de operação militar. Que o pecado montou uma base de operação militar por causa do mandamento. Não, ele não está dizendo que o pecado é oportunista, quando ele aprende da lei. Ele está dizendo que o pecado se propôs a uma guerra quando Deus disse que alguma coisa não era para ser feita. Literalmente, o pecado é tão rebelde, tão mau,
tão terrível, ele finca suas estacas rebeldes quando Deus diz que alguma coisa não pode. Literalmente, o pecado que habita em nós diz o seguinte: se não é para fazer, é agora que eu vou fazer mesmo. Isso que Paulo está dizendo. Não é assim, aproveitando, nossa, ainda bem que você mencionou isso que não podia. Não, ele está literalmente falando disso. E aí a história que eu mencionei anterior, que não era minha, é para esse ponto. A história vem de Agostinho. Capítulo 4 das Confissões, ele conta a história de como ele na adolescência furtava pera. Vocês lembram disso? Quem leu as Confissões? Ele diz o seguinte: havia próximo de nossa vinha uma pereira, carregada de frutos nada sedutores. Para não dizer que a culpa era da pera, né? A pera me seduziu. Nem pela beleza, nem pelo sabor. A pera era feia e aguada. Alta noite, pois, tínhamos o perverso costume de prolongar nas eiras os jogos até essas horas. Eu, com alguns jovens malvados, fomos sacudi-la para lhes roubar os frutos. Tiramos grande quantidade, não para nos banquetearmos, se bem que provamos alguns, mas as lançamos aos porcos. Portanto, todo o nosso prazer consistia em praticarmos o que nos agradava pelo simples fato de que o roubo não era lícito. Agostinho dizendo, confessando que ele já roubou pera no vizinho porque era errado. Só por isso. Você estava com vontade de comer pera? Não, a gente só quis mesmo destruir. Sabe, aquela malvadeza que a gente faz com os outros pelo prazer de ser mal, que vocês não sabem que vocês são todos santos, puros, amáveis, reformados, andam com a confissão de fé de Westminster debaixo do braço e a Bíblia debaixo do outro, todos são muito crentes, não é isso? Ninguém faz maldades pelo prazer de ser mal, não é isso? Ninguém nunca mexeu com aquela criança bonitinha, ó, tem uma criança bonitinha aqui da bochecha que eu tô de olho em vocês, que dá aquela beliscada só para ver chorar. Você sabia que eu estou descrevendo um fato real de eu fazia parte de um grupo, eu não tinha coragem de beliscar, mas eu via os meus colegas beliscando as criancinhas da igreja para que elas fossem chorando, contar para os pais enquanto a gente corria. Eu não fazia isso, mas eu era tipo o apóstolo Paulo. Eu não joguei as pedras, mas eu segurava os roupões para todo mundo jogar a pedra com mais desenvoltura. Eu acho que eu preciso escrever uma também, Confissão de Agostinho. Mas olha só como ele conclui. Sendo eu mal, desinteressadamente, e não havendo outro motivo para minha malícia, senão a própria malícia, era asquerosa e amei-a. Amei a minha morte, amei o meu pecado. Não é coisa fácil de admitir, como Paulo e Agostinho, que saber que algo é proibido desperta em nós cobiças maliciosas tão intensas que faz parecer que se é proibido, então nos parece mais gostoso, mais chamativo, mais sedutor. Paulo está dizendo isso. Ele não está dizendo que o pecado não existia antes dele saber. Ele está dizendo que foi de propósito. Sabe quando a gente briga e fala assim, desculpa, foi sem querer? Isso não é confissão de pecados. Isso é confissão de pecados. Quando eu falei aquilo, o que vai acontecer? Eu me lembro a primeira vez que eu falei isso, foi horrível, para mim e para minha esposa. Quando eu falei isso, eu sabia que você não gostava. Eu não falei sem querer, eu falei porque eu sabia que ia machucar. Eu falei porque eu estou proibido de fazer esse tipo de comparação, de dizer esse tipo de coisa, de falar com esse tipo de tom. Eu falei porque eu sabia que ia ofender. Eu estou confessando. Você me perdoa? É horrível, né? Você não quer dizer isso. Você não quer confessar dessa forma. O que Paulo está dizendo é, o meu pecado pôs-se em prontidão quando eu li não cobiçarás. E sabe o que ele resolveu fazer? Cobiçar.
e cobiçar com tanta intensidade para ele dizer, eu não obedeço essa lei? Terceira e última resposta. Sim, o pecado é culpa sua. Porque o papel da lei é demonstrar o pecado para você e dizer não vá para aquele lado. O pecado é culpa sua. Porque o pecado reside em você, não na lei. E o pecado é culpa sua. Porque você morreu ao pecar. Só pode ser culpado aquele que morreu da culpa. Quem morreu? A lei? Lembrem-se de que Paulo toma o cuidado no começo desse capítulo, inclusive, de dizer que quem morre não é a lei, mas é você. É aquela coisa de você chegar na sua... Vai acontecer, tem criança pequena, de você chegar no quarto, ver batom para todo lado. E ver uma criança que é um batom humano com olhos. E você perguntar de quem é a culpa? E você dizer, alguém dizer assim, a culpa é sua porque você deixou o batom. Aí, quem é que está melado de batom? Quem é que fez o que fez? Claro que a gente lida com esse tipo de culpa diferente, mas é como se Deus perguntasse, mostra as mãos, quem tiver com as mãos sujas de sangue é o culpado pela morte. E a gente estende as mãos e elas estão molhadinhas de sangue. A culpa é nossa, porque nós é quem morremos. Verso 10 e 11. O mandamento que me fora para a vida, verificou-se que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Você está olhando para isso e fala, peraí, isso aqui é Adão. Não, isso aqui é todos nós, que pecamos, às vezes não, mas às vezes à semelhança de Adão. Por que Paulo diz que o mandamento me fora para a vida? Porque Deus nunca deu o mandamento para a gente morrer. Deus nunca deu o mandamento para nos condenar. Ele deu o mandamento para que vivais e tenhas vida longa sobre a terra que hoje vos darei. O mandamento era para viver. Mas aí a gente quebrou, morreu. E quem morreu? A gente. Morre o culpado. O mandamento era para a vida, porque Deus nos deu para que vivêssemos diante da sua face. Era do interesse de Deus ensinar o seu povo a viver conforme a sua vontade, de sorte que vivessem em gratidão pelo tremendo livramento pelo qual tinham acabado de passar, que era a saída do Egito. Mesma coisa você que acabou de ser salvo, que está vivendo uma nova vida e descobre a lei de Deus. Por que Deus quer que eu faça isso? Porque Ele quer que você viva. Mas o que você acaba descobrindo? Que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Não era só uma expressão de gratidão da nossa parte obedecer à lei de Deus, mas era uma norma para se viver diante de um Deus tremendo, e a lei servia para revelar quem Deus era e o que Ele exigia do nosso povo, de nós, de cada um de nós. Deus deu o mandamento para que a gente soubesse o que fazer e viver. Mas aí a gente quebrou e o oposto da vida é a morte, o oposto da obediência é a desobediência. O oposto da bênção é a maldição. E está lá, em Deuteronômio, as bênçãos decorrentes da obediência de um lado e as maldições decorrentes da desobediência do outro. E elas são textos espelho. Exatamente o que vai acontecer de bom vai acontecer de mal em oposto. E é assim que a coisa funciona. O pecado usou o mandamento para me matar, porque ele me ludibriou, ele me enganou, ele me prometeu o que não podia dar, e no final eu dei de cara com a lei, e a lei me matou. É isso que diz o verso 11. Irmãos, percebam que isso porque nós só fomos até o verso 12. Eu sei que não vai ser um assunto legal, eu sei que vocês vão passar mais 2 semanas na sofrência,
E eu entendo isso, mas eu queria terminar dizendo qual é a conclusão que eu chego, que eu não vejo a hora do verso 25, graças a Deus por Cristo Jesus. Você não está entendendo que Paulo está construindo essa argumentação para quando você chegar aqui, você dá realmente graças a Deus. Não, eu não vou amenizar, você dou algumas semanas aí bem difíceis, porque nós vamos ter que falar sobre o pecado. E descobrir que a culpa é nossa não é legal. Mas você vai entender por que nós vamos dar graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo está construindo este ápice para que faça sentido no capítulo 8 ele dizer: não há mais condenação, não tem quem nos separe desse amor. E depois de tudo isso, você ter que ouvir, lá no final, nem mesmo o seu pecado pode te separar do amor de Deus. Você precisa entender por que o pecado é tão ruim, por que a lei do Senhor é santa, justa e boa, por que Deus teve que mandar o seu filho, senão o evangelho não faz sentido. E essa talvez seja a razão pela qual muitas pessoas não estão se interessando pelo evangelho, porque dá para ouvir as mesmas coisas de um bom coach. E nós não estamos aqui tendo Paulo como coach, nem a mim, nem a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A culpa é nossa. E agora? O que eu faço, pastor? Só morro mesmo? Só choro? Mas se a culpa é sua, a primeira coisa é confessa o seu pecado, como Paulo ensinou aqui. A segunda coisa é arrependa-se do seu pecado, como Paulo ensinou aqui. E a terceira coisa é busque um redentor, como Paulo fez e ensinou aqui. Confissão, arrependimento e redenção. Paulo vai falar disso. Eu vou terminar do mesmo jeito nos próximos domingos, porque é do mesmo jeito que tem que terminar, senão não há salvação. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.